Pessoal, bom dia. A gente vai tratar hoje das bases moleculares do citoesqueleto e dos movimentos celulares, né? Então, o fulcro da aula é o citoesqueleto, que é todo um sistema que tem uma série de funções estruturais aí na célula e na movimentação celular. Então, quando a gente passa a ver uma série de características celulares, como, por exemplo, forma de célula, se a gente for olhar as diferentes células do corpo, né, que a gente tem, como, por exemplo, aqui, fibroblasto, né, eu tenho aqui um formato difuso, aqui eu tenho hepatócitos com um formato mais quadrado, células epiteliais de trato respiratório, que tem um formato mais alongado, e neurônios que têm um formato estrelado. Esse formato da célula ele não é dado gratuitamente. Existe um sistema por trás que mantém essa forma regular e caracteriza aquele grupo celular. Tá? E isto é uma das funções do citoesqueleto celular, manter a forma da célula, estabelecer e manter ao longo do tempo o formato que essa célula tem. Outra função do citoesqueleto é a localização das organelas. A gente pode pensar a princípio que as organelas estão lá boiando como se fosse uma boia numa piscina, né, dentro do citoplasma, mas não é isso que acontece. Elas têm uma localização apropriada e se mantêm de forma regular naqueles locais, né? Por exemplo, o núcleo ele está localizado em regiões mais centrais da célula, eventualmente pode estar um pouco deslocado, mas isso não é por acaso. E eu tenho situações em que as organelas precisam estar concentradas em determinados pontos, como é o caso de células que têm muita atividade metabólica, e eu preciso ter muita mitocôndria nesses pontos que estão gastando muita energia. Então, quem vai manter as organelas naquele ponto específico é o citoesqueleto. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica mostrando uma célula, núcleo e todas as organelas que compõem a célula, né? Isso aqui não é por acaso, tem uma razão de ser e tem um sistema mantendo essas organelas nos seus devidos lugares. Essas duas coisas aqui a gente pode separar e colocar como uma parte mecânica de suporte, é uma manutenção tanto da forma quanto da localização das organelas. Era isso que se acreditava inicialmente que o citoesqueleto tinha como função, né? Mas foi se descobrindo que ele tem outras funções mais sutis aí. Por exemplo, nos movimentos celulares. Então, além de manutenção estrutural, o citoesqueleto ele é responsável por uma série de movimentações que a gente tem nas células. Uma delas são os deslocamentos das próprias organelas dentro do citoplasma. Isso é feito pelo citoesqueleto. Outra função relacionada aos movimentos é, por exemplo, a formação de pseudópodes, que é alguma coisa que na imunologia a gente estuda, né? E nessa imagem aqui a gente tem um demonstrativo disso. Eu tenho uma célula fagocitária aqui embaixo, tenho aqui alguns micro-organismos que são identificados via receptores na superfície do fagócito, e quando acontece esse reconhecimento do invasor por receptores, eu tenho uma alteração aqui na membrana e ela vai envolver aqui esse microorganismo até ela se fechar nesse ponto e a partir daí o microorganismo está dentro do fagócito. Tá? Quem faz esse tipo de coisa é macrófago, célula dendrítica, neutrófilo. Então, esse processo de fagocitose ele envolve intensamente o citoesqueleto para você ter essa movimentação ameboide aqui da célula, poder envolver o microorganismo e poder colocar ele para dentro, para que depois ele possa ser destruído, inativado
e clivado também e apresentado, tá? Essa outra imagem mostra a mesma coisa com um micro-organismo que está opsonizado, né? Ele tem moléculas do sistema imunológico grudadas nele, tem o reconhecimento pela membrana e ela passa a envolver o micro-organismo até fechar sobre ele mesmo. Então, a partir daí, ele está dentro da célula. Tá? Toda essa movimentação aqui é feita pelo citoesqueleto. Outra função desses movimentos celulares relacionados ao citoesqueleto é em relação à contração muscular. A gente vai ver mais para frente que a contração muscular é totalmente dependente desse sistema aí, que envolve o citoesqueleto celular. Eu tenho também o deslocamento de cromossomos, né? Então vamos lembrar um pouquinho, né? O cromossomo é aquele DNA supercondensado que ocorre no momento em que a célula ela vai se dividir, né? Nesse momento aí, quem vai deslocar os cromossomos para os pontos corretos é o citoesqueleto celular. Tá? Essa imagem aqui ela mostra bem isso, ela inclusive está bastante bonita. Eu tenho aqui uma célula no estágio 1 que está com o núcleo normal, eu tenho a condensação do DNA. Esse DNA, a partir daí, ele passa a se separar nas duas metades, as duas cópias, e aí eu vou ter a formação de duas células com o mesmo patrimônio genético aqui. Toda essa movimentação dos cromossomos, a partir do momento que eles foram duplicados, para uma célula e para outra célula filha, é feito pelo citoesqueleto celular. E uma outra função relacionada a esses movimentos celulares no contexto de citoesqueleto é o deslocamento de vesículas e grânulos diversos dentro da célula. Eu peguei aqui um exemplo que também é da imunologia, né? Vamos imaginar aqui uma célula que está infectada por um vírus. A gente já tem ideia agora de que células infectadas por vírus são capazes de expressar antígenos virais aqui na sua superfície, no contexto do MHC, e isso vai ser reconhecido por uma outra célula, que é o linfócito T citotóxico. Ele tem aqui um TCR, que é um receptor de célula T. Ele vai reconhecer isso e a partir daí, eu limpei um pouquinho aqui a imagem para a gente ver, ele vai pegar uma série de grânulos que estão dentro dele, vai fazer esses grânulos andarem pelo citoplasma e serem liberados para o meio externo. Então, esse movimento de grânulos dentro do citoplasma até que eles sejam jogados para fora é um movimento que é feito pelo citoesqueleto. Então, aqui eu tenho a setinha indicando os grânulos tóxicos, e só para a gente fechar o raciocínio, esses grânulos tóxicos entram na célula hospedeira parasitada, matam esta célula aqui. Então, eu estou eliminando. Então, esse aqui é só um exemplo, mas na parte de imunologia tem inúmeros exemplos. E a gente tem deslocamento de grânulos, não só, óbvio, nas células do sistema imunológico. Eu tenho, por exemplo, em células de glândulas, por exemplo, em que você tem a extrusão de grânulos com hormônios. Então, quem faz o deslocamento desses grânulos cheios de hormônios é o citoesqueleto também. Então, vocês percebem que ele tem uma função muito importante em muitos pontos ali da fisiologia celular. E quais que são os elementos do citoesqueleto? É o que a gente vai ver agora. O primeiro são os microtúbulos. Né? O que são esses microtúbulos? Eu tenho aqui uma imagem mostrando um microtúbulo que é composto de duas proteínas, que são duas tubulinas, né? Alfa e beta. Elas formam um dímero, elas estão aqui. E elas se dispõem da seguinte maneira, né?
A gente está vendo aqui um corte em transversal, tá? E aqui longitudinal, elas formam uns filetes de proteínas que se alternam entre a alfa e a beta-tubulina, e esses filetes eles se dispõem desta forma aqui, em torno de 13, e aí eles formam como se fosse um tubo mesmo. Por isso que é chamado de microtúbulo. Tá? Isso aqui tem em torno de 25 nanômetros de diâmetro. Então é bastante pequeno isso aqui. Esses microtúbulos aí, eles têm uma propriedade. Uma das extremidades dele, ela vai sofrendo polimerização e, obviamente, o microtúbulo ele cresce. E na outra extremidade, ele diminui porque ele sofre uma despolimerização. Então, o microtúbulo ele é uma coisa extremamente dinâmica, né? Ele está constantemente se reorganizando. E aí os microtúbulos são encontrados, por exemplo, na movimentação dos cílios, né? Bom, onde que a gente tem cílios? Não é cílio do olho, né? É cílio de célula. Onde que a gente tem cílios? Um exemplo muito interessante é o do epitélio respiratório. Vocês estão vendo aqui na imagem, eu vou pegar outra cor de tinta para mostrar. Eu tenho aqui as células do trato respiratório, tá certo? Então a gente consegue ver aqui o contorno das células e aqui eu tenho o núcleo. Aqui em cima vocês estão vendo que existe como se fosse um cabelinho, né? Como se fosse realmente um pincel. Isso aqui são os cílios de trato respiratório e eles são extremamente importantes na defesa. Por quê? Porque em toda a parede aqui do trato respiratório eu tenho um muco, que é uma substância viscosa, que tem uma série de propriedades que não cabe discutir agora. E quando a gente inspira, o ar ele turbilhona e ele impacta partículas nesse muco. E os cílios, eles batem, ou seja, eles têm uma movimentação e eles batem de uma tal forma que eles levam o muco a se movimentar em direção à saída, para que ele seja expulso. Então faz todo sentido. Eu capturo mecanicamente partículas estranhas, elas não podem ficar ali, porque elas podem ser micro-organismos patogênicos, e aí os cílios batem para expulsar essas partículas para fora. Tá? Então, isso é um mecanismo inespecífico de resposta, de defesa de trato respiratório. Por isso que é extremamente importante manter os cílios íntegros, né? Eles fazem parte da defesa da gente, e os fumantes são uma categoria que acaba destruindo esses cílios e perdendo essa capacidade de expulsar o muco no qual estão presas partículas estranhas. Tá? Eles destroem totalmente aqui a camada de cílios. Outra categoria que costuma ter problema com isso são os anatomistas que respiram muito formol. Aparentemente, o formol tem uma toxicidade que acaba destruindo esses cílios aqui de trato respiratório. Isso ao longo de muito tempo, né? Além de movimentação de cílios, os microtúbulos, eles são relacionados à movimentação dos flagelos. E aonde que eu tenho o flagelo, né? Eis um exemplo que ninguém pode esquecer, né? Os espermatozoides. Eles têm um flagelo que bate como um chicote e que é responsável pela movimentação deles para que eles cheguem até o óvulo. Quando a gente vai olhar em microscopia eletrônica a estrutura de flagelos, e aí especificamente pegando o flagelo de espermatozoides, eu tenho estruturas desta maneira aqui. Então isso aqui é um corte transversal na cauda de um espermatozoide de rato. E a gente vê aqui bem estruturado os microtúbulos. Olha aqui, ó. Aqueles 13 filamentos formando um microtúbulo e eles aqui arranjados de uma maneira, aqui eles estão meio que fundidos e aqui eles estão separados. Então, esse arranjo aqui de microtúbulos, ele permite movimentação aqui para a cauda do espermatozoide.
Aqui é um corte transversal de cauda de espermatozoide de sapo, mostrando uma infinidade de microtúbulos, né? A gente tem aqui dois centrais, vários que estão rodeando, aqui igual, e em volta deles uma quantidade enorme de microtúbulos. Esse esqueminha próximo aqui, ele ilustra a movimentação tanto de flagelo quanto a de cílio, né? Ambos têm movimentação. E aqui é um corte transversal também esquemático, mostrando um modelo que serve tanto para flagelo quanto para cílio, né? Com aqui as estruturas de microtúbulos internas. Então, tem algumas proteínas, dineína, algumas outras ligações, bainha central, mas aí eu tenho par de microtúbulos aqui que estão fundidos e aqui no centro dois que não estão fundidos. E essa disposição aqui é que permite que o flagelo ele acabe batendo, tá? Permite essa movimentação. Aqui é um corte em microscópio transversal, microscopia eletrônica, mostrando vários cílios. Então, imagine que a gente pegou epitélio respiratório e deu uma decepada assim nos cílios. Então, cada uma dessas, parece uma pizza, né? Dessas estruturas é um cílio em transversal. E a gente consegue ver direitinho aqui os pares de microtúbulos e os microtúbulos centrais. Outra função específica dos microtúbulos é o deslocamento de cromossomos na mitose. Tá? A gente já tinha citado isso de forma genérica antes, mas quem está muito relacionado com isso são os microtúbulos. E aqui eu tenho uma imagem que está muito bonita. Ela está mostrando, foram usados corantes fluorescentes e isso foi colocado no microscópio de luz ultravioleta. Foi usado um corante avermelhado que impregna no cromossomo. Então, tudo que está em vermelho nessa imagem, né, que está sendo mostrado, são os cromossomos. E o que está em verde são os microtúbulos formando os fusos mitóticos. Então, olha que interessante as disposições dos microtúbulos para poder deslocar os cromossomos, cada um para a sua célula, durante a mitose. Tá? Então, essa imagem é bem bacana e ela dá uma ideia da dinâmica aí dos microtúbulos que quando você não os vê, né, só imagina, a gente não consegue ter. Aqui é um centríolo, que é uma outra estrutura formada por microtúbulos que acaba regendo, né, essa disposição aí dos cromossomos durante a mitose. E eu tenho ainda como funções dos microtúbulos transporte intracelular de partículas, né? Aí tem uma série de partículas, né? Eu citei algumas aí para sistema imunológico, mas tem muitas e muitas outras, né? Por exemplo, secreção de citocinas, você tem a produção das citocinas e elas vão em vesículas até a membrana, funde com a membrana e elas são liberadas no meio externo, por exemplo. E eu tenho também a manutenção do formato das células. Tá? Além de ser um aspecto geral, é um aspecto específico dos microtúbulos. E aí, olha que interessante. Essa aqui é uma curiosidade e é também uma forma da gente fazer ponte entre ciência básica e ciência aplicada. Tá? Eu peguei aqui um tópico, drogas que interferem nos microtúbulos. A gente já viu o que é um microtúbulo, do que ele é feito de forma simplista, né? Alfa, beta, tubulina, a forma como elas se dispõem em filamentos, e esses filamentos se dispõem lá naqueles 13 que formam o microtúbulo. Vimos as funções deles e agora a gente está vendo uma outra coisa, né? Drogas que interferem nos microtúbulos. Aqui tem alguns exemplos: colchicina, taxol, vancristina e vinblastina. Né? Essas são substâncias que interferem na formação dos microtúbulos. Então, se eu estou interferindo nos microtúbulos, eu estou interferindo nas funções que eles cumprem. Para nós aqui, o que interessa é que essas drogas estão interferindo, por exemplo, na mitose.
na multiplicação celular. Vocês conseguem imaginar aonde que a gente poderia aplicar este tipo de droga? Vou dar 10 segundos para que todos pensem sobre isso profundamente. Que situação clínica eu poderia usar este tipo de droga, que interfere nos microtúbulos, interferindo, por exemplo, no fuso mitótico e na divisão celular? Alguma ideia? Porque a gente tem uma situação em que é muito importante eu interferir na mitose celular, que é na situação de câncer. Né? O Taxol, a vincristina e a vinblastina são drogas ditas como citotóxicas, né? E elas são usadas para tratamento de câncer. Por quê? Porque elas impedem a mitose. E o câncer, como a gente sabe, é uma célula, um conjunto de células que perdeu a capacidade de controlar a multiplicação. Então, quando a gente vai fazer uma quimioterapia, se utiliza drogas que são tóxicas para células que estão em multiplicação. Tá? Tem muitas categorias de drogas, mas aqui a gente está fechando em cima daquelas que interferem especificamente nos microtúbulos, impedindo essa divisão celular. Tá? Então, achei isso bastante interessante, que é uma ponte legal aí do básico com o aplicado. Além dos microtúbulos, eu tenho um outro elemento, que são os filamentos de actina. E vocês já devem ter ouvido falar de actina, né? A actina é um filamento que está no músculo estriado, eles são abundantes ali, são moléculas que no músculo são estáveis, em outras células elas podem ser instáveis, tá? E ela também cumpre algumas outras funções, como movimentação celular, no caso da fagocitose, são filamentos de actina, e também dá sustentação à membrana celular. Aqui é um exemplo disso. Eu tenho aqui embaixo uma célula de epitélio do trato gastrointestinal, lá dos intestinos. Vocês estão vendo que aqui em cima eu tenho como se fosse dedos de luva, né? Isso aqui é um artifício para que essa célula aumente a área de contato e absorva mais nutrientes. Mas manter esses dedos de luva tem um custo. Eles não são assim como o dedo de uma luva que se assopra e ele fica, né? A membrana é fluida, o citoplasma é fluido. Eu preciso de uma força para manter estes filamentos aqui, ó, que estão, aliás, aqui em maior aumento. E um dos mais importantes são os de actina. Então, olha aqui, ó, microfilamentos de actina, que é esse amarelinho que vai aqui de cima até aqui embaixo. Ele está associado com uma série de proteínas, que são essas azuis, e isso aqui estrutura a microvilosidade. Então, ela mantém essa forma, né? Estrutura e mantém a microvilosidade. E com isso, o trato gastrointestinal pode cumprir a sua função de absorver nutrientes. Aqui é uma microscopia eletrônica de microvilosidade e eu não sei se vocês estão observando aqui, ó. Dá para ver uns tracinhos bem fininhos paralelos, né, indo do ápice até a base da microvilosidade. Isso aqui são essas fibras de actina, tá? Que obviamente são parte do citoesqueleto e estão ajudando a manter essas microvilosidades aqui. Outros filamentos que a gente tem são os filamentos de miosina. Então, dá para perceber aqui, ó, que a gente já tem um par para formar uma dupla caipira, né? Actina e miosina. Onde que a gente encontra isso aí? Nos músculos, né? Aqui eu peguei um esquema de músculo, então aqui o músculo bíceps, as fibras musculares, e aí quando eu vou pegando em maior aumento, eu pego a unidade fundamental do músculo aqui, que são os sarcômeros, e quando eu pego isto aqui do sarcômero e olho em maior aumento, agora vai ficar mais evidente,
eu tenho esta estrutura aqui. Então, observem bem, em roxo, que está aqui, ó, e aqui está em um maior aumento, eu tenho a miosina. E em cor de rosa, aqui, ó, eu tenho a actina. Então, o que acontece? As fibras aí de actina e miosina, elas deslizam umas sobre as outras. E a contração muscular, que é uma coisa que obviamente demanda energia, ela é este deslizamento aqui. Ele permite a contração muscular. Então, quando a actina e a miosina deslizam entre si, claro, com gasto de energia, né, eu tenho a contração da musculatura. Aqui é uma microscopia eletrônica mostrando as fibras musculares com essa parte mais clara no meio. Por quê? Porque elas não deslizaram e não estão sobrepostas. Já nessa segunda imagem aqui, eu tive o deslocamento e agora eu não tenho mais uma região clara em que não há sobreposição das duas fibras. Tá? Então dá para perceber aí que a actina e a miosina são essenciais para a contração da musculatura. Um outro elemento do citoesqueleto são os filamentos intermediários, tá? Que costumam ser elementos estruturais. Um dos lugares que a gente encontra esses filamentos intermediários é, por exemplo, em células que sofrem muito atrito, como na pele. A gente já conversou sobre isso, né? A pele é um lugar muito exposto a atrito. Então, é um tecido que tem que ter uma coesão estrutural muito grande. Então, eu tenho sistemas juncionais ali na pele muito importantes, como, por exemplo, os desmossomos. E o que prende os desmossomos, né, porque eles são aquela plaquinha de proteína, mas o que prende, como se fosse uma linha de costura que está passando ali pelo tecido e alinhavando dois tecidos juntos, são esses filamentos intermediários. Então, a gente pode, agora a gente está juntando um pouco as pontas, está pegando uma estrutura juncional, que é o desmossomo, e está pegando o citoesqueleto, que são esses filamentos intermediários, que transpassam ali o desmossomo e fixam uma célula na outra. E eles dão essa coesão de tal forma que a pele, a gente pode puxar muito, que as células elas não abrem, elas não se desfazem, elas são bastante firmes, tá? Por conta desses elementos aí, os elementos juncionais aliados ao citoesqueleto que a gente está explicando agora. Tá? Esses filamentos intermediários também são encontrados em neurônios, tá certo? E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, desses filamentos intermediários. A queratina, tá? A vimentina, a desmina e a lamina, que a gente até comentou também já em outra aula, que fica abaixo, por exemplo, da membrana nuclear e ajuda a estruturar a membrana nuclear. Aqui é um melanócito, então a gente está vendo grânulos aqui grosseiros de melanina, e eu estou vendo um monte de fiozinho aqui que são filamentos intermediários, tá? Então isso aqui é só uma ilustração desses filamentos aí que existem dentro das células. E eu tenho uma outra categoria de macromoléculas proteicas diversas. A gente poderia até retomar o mesmo slide das microvelocidades, em que eu tenho a actina associada com uma série de proteínas diferentes para manter a estruturação da microvelocidade. Tá? Esse poderia ser um exemplo. Mas eu tenho outros exemplos, como por exemplo, essas mudanças de cor que acontecem em alguns animais, baseadas na disposição de pigmentos que eles têm nas células. Então, eu tenho aqui um peixe que está num ambiente que está claro, ele precisa ficar claro para ficar meio mimetizado. Se ele entrar num ambiente escuro, ele precisa escurecer para continuar se confundindo com o ambiente. O deslocamento desses pigmentos ao longo das células, tá, é feito por algumas dessas proteínas aí que fazem parte do citoesqueleto, tá?
Então, eu desloco esses grânulos ao longo das células. Com isso, a gente chega ao fim da aula, né? Vai ter uma testagem aí relacionada a ela, depois a videoaula síncrona, né? Em que a gente vai discutir, tirar dúvidas e fazer alguns acréscimos, tá ok? Até lá, gente!